Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 45 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Hoje são dia 17 de outubro de 2019, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede web que compõe o nosso sistema Primeira Linha. Estejam ligados aí através do Facebook, através do YouTube, do Instagram, através aí de toda a nossa rede, inclusive para vocês que compõem também as redes de WhatsApp, os grupos que eu participo. Um forte abraço a todos vocês. E nosso assunto de hoje é relacionado a algo que já vem sendo discutido há mais de 10 anos pela Suprema Corte. O assunto vem à tona novamente, já tinha sido discutido 5 vezes, já tinha sido decidido 5 vezes, mas eles colocam novamente em pauta. Diz respeito aí à votação que começa hoje, se prisão em segunda instância é constitucional ou não. Das 5 vezes, eles votaram e ela era constitucional. Agora estão colocando em pauta novamente, todo mundo já sabe o porquê, né, que estão colocando em pauta. Eu gostaria de lembrar que se hoje for revogada aí a prisão de segunda instância, ou seja, que somente poderá ser preso até o último julgamento, que seria na Suprema Corte, isso vai beneficiar centenas de milhares de presos em todo o Brasil, incluindo aqueles que fazem parte e foram presos pela Operação Lava Jato. O alvo, logicamente, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para beneficiá-lo, né, lembrando que o Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi preso e condenado pelo TRF4, mas seus advogados entendem que cabe os recursos na Suprema Corte. E se isso acontecer, ele poderá ser solto. E junto com ele, 240 mil presos podem ser soltos. Presos de todo tipo que vocês pensarem. Traficantes, estupradores, estelionatários, né, políticos corruptos, enfim, é uma gama de pessoas, 240 mil que vão para a rua em benefício de um. Porque esse é o papel que a Suprema Corte poderá fazer caso entenda que cabe recurso lá até a terceira instância. O pacote anticrime do juiz, né, do ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro, ele defende aí a prisão em segunda instância, mas os nossos queridos deputados lá no Congresso Nacional ainda não entendeu dessa maneira e nós temos que lamentar que nós ainda somos refém do Congresso Nacional, refém de deputados corruptos, refém de senadores corruptos, porque esse é o papel do Brasil diante do mundo, mostrando que nós temos uma justiça injusta. A Lava Jato fez esse levantamento, lembrando que bandidos como Zé Disseu, Eduardo Cunha, entre tantos outros, poderão ser soltos. O Pracaia hoje está na média de 5 a favor e 5 contra, e a gente poderá conferir a partir das 14 horas, vocês se ligam aí, né, nos canais que vão estar transmitindo através da internet também, você poderá verificar que estão transmitindo aí todo esse emaranhado de acontecimentos, o que vai realmente se dar a partir da decisão, da nova decisão da Suprema Corte. Lembrando aí que nós temos 2 coringas nessa história, prestem bem atenção do que eu vou dizer. Uma é o Rosa Weber, né, que é um dos coringas, ela que vai lá e volta cá, e o próprio Dias Toffoli, entenda isso, hein? O presidente da Corte Suprema poderá dar seu voto Minerva, caso a Rosa Weber entenda de maneira diferente. Mas vamos lá então, para que vocês entendam quem são aí essa turma que vai estar perante o Brasil, decidindo aí o futuro do Brasil. Eu vou começar aqui com esse ministro, aliás, com esse ministro aqui, que é o Celso de Mello, esse que vocês estão vendo na tela aí. O Celso de Mello, ele votou contra a prisão de segunda instância em todas as 5 vezes, né? Em todas as vezes que ele votou, aliás, ele votou contra a prisão de segunda instância. Ele é extremamente a favor de que caiba recurso. Portanto, inimigo do Brasil número 1. Nós vamos aí para o inimigo do Brasil número 2, que está aí, é o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio da mesma maneira. Ele que inclusive é autor de uma polêmica, né? Eu vou lembrar para vocês aqui, de uma polêmica há alguns anos atrás, numa entrevista que ele deu na RTV, que seria uma TV portuguesa. Ele declarou que a prisão de Lula é ilegal por violar a Constituição brasileira. E esse daí é o pensamento do Marco Aurélio, que vai votar hoje, né? Nós já sabemos a ideia dele. Vamos para o terceiro. Esse daí é o inimigo público número 1 do Brasil, que é o Gilmar Mendes. E apesar disso, olha só que interessante, hein? Ele foi apenas a favor da prisão numa primeira vez e depois teve 4 votos contra.
Então, por incrível que pareça, esse cidadão aí, Gilmar Mendes, tem surpreendido aí com as suas votações relacionadas a isso, né? Ele vai e volta, mas as últimas 4 vezes ele foi a favor da prisão em segunda instância, né? E apenas uma vez contra. Então é um voto assim que talvez a gente entenda que Gilmar Mendes vai manter aí a sua postura essa que tem sido duvidosa nos últimos anos, e o Brasil sabe disso. Não é à toa que ele se tornou inimigo público número 1 do Brasil, mas pode ser que ele mude a sua imagem agora, né? Vamos para o próximo aí, que é o decano, né? O decano Lewandowski, Ricardo Lewandowski. Esse cidadão votou contra a prisão em todas as vezes. Ele é a favor que se vá até o último recurso, portanto, a favor de que se solte Lula, né? Esse aí teve várias interferências, em vários momentos, vocês podem lembrar aí, que ele teve decisões polêmicas que foram revogadas pela ministra, né? Então a ministra Carmen Lúcia, e entre outros acontecimentos. E por falar em Carmen Lúcia, que é essa daí que vocês estão vendo aí, a Carmen Lúcia, essa daí sempre manteve a mesma postura, né? A primeira que a gente pode dizer que sempre manteve a mesma postura a favor da prisão em segunda instância. Vamos ver se a mineirinha aí vai continuar nos beneficiando com essa dádiva no Brasil, que é manter os bandidos na cadeia, né? Vamos para o próximo aí. Mas esse daí, meus amigos, é o Dias Toffoli, que foi advogado do PT, que defendeu o sindicato, que defendeu os petistas, amigo pessoal do Lula, e hoje ministro da Suprema Corte, justo ele que já foi reprovado várias vezes como juiz. Esse é o país do faz de conta, né? Não tenha dúvida nenhuma. E esse cidadão aí, incompetente, que hoje é ministro da maior corte brasileira, poderá ser o voto Minerva, mas quero lembrar vocês o seguinte: esse cidadão Dias Toffoli votou 3 vezes contra e apenas uma vez a favor. Olha que loucura, 3 vezes contra e apenas uma vez a favor. Vamos para o próximo ministro aí, que seria o Luiz Fux. Luiz Fux, em todas as vezes ele votou a favor da prisão em segunda instância. Portanto, é um voto que a gente pode considerar aí que vai ser mantido. Na sequência, nós temos aí a Rosa Weber. Eita, Rosa, veja bem, ela votou uma vez a favor da prisão e as 2 últimas vezes ela foi contra a prisão em segunda instância, portanto aí se tornando também uma inimiga pública do Brasil. Vamos ficar de olho nela, porque a gente não sabe como ela vai votar agora. Já mais um dos ministros que a gente sabe que pode contar com ele é o Luiz Roberto Barroso. Luiz Barroso, em todas as vezes ele foi a favor da prisão em segunda instância. Esse daí tem sido o ministro que eu faço questão de destacar como sendo um ministro que realmente tem sido exemplo para o povo brasileiro, né? Indiferente das indicações, eu não vou dizer aqui para vocês as indicações, a maioria de vocês pesquisem aí quem foram os presidentes que indicaram esses ministros, mas o Barroso merece aí os nossos cumprimentos, né? E eu vou verificar aqui, para vocês terem uma ideia. O Barroso é uma pessoa que tem se destacado tanto que hoje é colocado como o principal ministro que luta a favor do Brasil. Vamos para o próximo ministro, que também não é menos louvável dizer o nome dele, que é o Edson Fachin. O Edson Fachin, em todas as vezes, ele foi a favor da prisão de segunda instância. Portanto, é um voto que a gente pode considerar, né, um voto firme que podemos considerar. Agora, o último, né, que já foi acusado até de ter sido advogado do PCC, isso aí, de certa forma, foi desmentido depois, até por ele mesmo, né, que nunca foi advogado do PCC, houve processos contra algumas manifestações nesse sentido, mas ele tem sido um ministro, estou falando do Alexandre de Moraes, é esse que está aí na fita. Ele tem sido um ministro bastante polêmico em algumas decisões que não foram decisões assim muito interessantes, né, para o povo brasileiro, muito pelo contrário. Ele em sabatina do Congresso, né, tinha declarado de que ele não fazia parte do PCC, tudo bem, mas ele é reconhecido nas redes sociais. Ele tem feito aí algumas defesas contra alguns argumentos não muito louváveis, né, usando argumentos não muito louváveis, e ele tem condenado inclusive as redes sociais
e aquelas decisões que vocês já sabem, de mandando tirar de circulação, mandando tirar das redes sociais algumas publicações, ele tem sido polêmico nesse sentido de colocar aí o delegado colocando a censura, né? É um homem da censura, o Alexandre de Moraes. Olha, minha gente, eu gostaria de manifestar para vocês a minha preocupação nessa votação de hoje. Solicitar a cada um de vocês que a partir das 14 horas façam uma vigília, para vocês que são cristãos ou independente da religião, façam aí as suas orações, façam aí suas preces, pedindo a Deus que possa iluminar esses ministros, para que o Brasil não se torne uma bagunça de uma vez. Você sabe por quê? Eu vou dizer para vocês aqui uma previsão do que pode acontecer. Se forem decidido que é contra a prisão de segunda instância, essa bandidagem for para a rua, você vai ver o povo na rua. Mas dessa vez, de uma forma terrível. Infelizmente, poderá haver sangue. E muito sangue nas ruas. E muito sangue de inocente nas ruas. O Congresso Nacional tome suas medidas rapidinho, né? Procure tomar suas medidas e a Suprema Corte coloque a mão na consciência. Vamos olhar pelo Brasil, senhores ministros. Vamos zelar por essa pátria. Se os senhores são os guardiões da Constituição, sejam guardiões em primeiro lugar. Sejam guardiões em primeiro lugar do povo brasileiro que quer que seja mantida a segunda instância. Então não decidam diferente, porque as Forças Armadas, eu tenho absoluta certeza que no momento correto de comoção nacional, as Forças Armadas vão tomar uma posição. Ou eles tomam a posição, ou então serão chamados de frouxos. Essa é a verdade. Eu que tenho um carinho, um respeito muito grande pelas Forças Armadas, eu digo aos senhores generais, tomem cuidado também com o que os senhores vão pensar depois desse julgamento. Caso a Suprema Corte decida que é contra a prisão de segunda instância, vai haver um caos nesse país. Tomem conta desse país mais uma vez, e dessa vez, se tomarem conta, tomem conta de forma inteligente, não somente pelas armas, mas pela inteligência, coisa que vocês não usaram da última vez, e deixaram que os comunistas tomassem conta de ponta a ponta do Brasil. Nós amamos esse país, somos o povo brasileiro que zelamos por essa pátria. Portanto, zelem, cumpram o seu dever, que é de zelar pelo Brasil. Fazer estrada bonitinha, muito bom como está sendo feito, mas a maior estrada que pode ser feita no Brasil é a estrada do futuro, que garanta de uma forma democrática, e democraticamente eu vos falo, que garanta aí que os direitos de cada povo brasileiro seja respeitado. Queremos prisão em segunda instância, se possível até na primeira instância, porque em muitos países em primeira instância já existe a prisão, mas deixemos para a segunda instância, fiquemos assim. Vamos em frente, minha gente, e repassem para toda a rede que vocês puderem repassar esse recado. Vamos em frente, porque o Brasil, com certeza, nesse momento mais do que nunca precisa da gente. Forte abraço.